Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Edgar Melas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro semestre do ano 2024, usando lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema desse trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Iremos estudar hoje a lição número 2, imagens bíblicas da Igreja. Textual: mas só vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Verdade prática por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em casa se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 32, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. 1 Pedro 2, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos então aqui à introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, essa lição se propõe ao quê? A mostrar na Bíblia imagens, figuras, onde a Igreja é representada. Vamos ter várias aqui, que vamos estudar: a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, a irmã de Deus, e assim por diante, que são figuras para entender esse grande mistério, como estudamos na lição passada, mistério que estava oculto e foi revelado aos discípulos quando o Senhor faz aquela pergunta a eles: quem disse os homens que eu sou? E um diz Jeremias, Elias, Moisés, o profeta e tal. E Jesus disse: a quem vai dizer que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o vivo Deus, Filho de Deus vivo. E o Senhor disse: tu és pedra, Pedro, fragmento de rocha, e sobre essa pedra, rocha firme, inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então o Senhor estava falando, como estudamos na lição passada, de algo futuro, e para que tanto os discípulos como os próprios leitores do Novo Testamento pudessem entender esse mistério tão profundo de Deus, figuras foram usadas, imagens foram usadas, a qual nós vamos estudar nesta lição. Vejamos aqui. Imagens que descrevem um relacionamento. Nós vamos ver relacionamento, função e habitação nos 3 pontos, Primeiro, relacionamento. Noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da Igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para
representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, segundo Coríntios 11:2. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, nós vemos, por exemplo, como o caso de Maria e José, a mãe de Cristo, e José, aquele que era despojado já com Maria, e vamos colocar assim como o pai adotivo de Jesus. Maria era virgem, era tudo isso aqui, era ela, como foi destacado aqui a igreja. Não estou comparando Maria, nem mandando idolatrar Maria, não, apenas estou dando um exemplo bíblico disto, preste bem atenção. Maria era uma virgem pura, ela já estava comprometida com José. Entre os romanos isso chamava-se esponsais, e daí saiu a palavra esposa. Aquela mulher que já estava comprometida com um homem para se casar, mas ainda não havia sido concluído o casamento, eles ainda não tinham tido relações sexuais, nem coabitavam juntos. A igreja é a noiva de Cristo. As bodas do Cordeiro se darão após o arrebatamento da igreja. E a igreja, como esposa, ela está se preparando para encontrar o Senhor. Então nós vemos lá a questão, depois vai falar aqui, né, Efésios, a esposa de Cristo, como noiva e como esposa, ela está se preparando para aquele momento em que Cristo virá arrebatar a sua igreja. E por isso a igreja deve viver em santificação de vida. A igreja deve viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e a Escritura se fez novo, porque estamos aguardando o noivo para o dia do arrebatamento. Temos que viver como uma virgem pura, casta em santidade para a glória de Deus. Castidade, pureza e fidelidade. Castidade é aquela pessoa que não manteve relações sexuais com ninguém e casa virgem. Pureza em todos os sentidos e fidelidade é quando alguém se propõe a noivar, a casar com alguém e nunca trai esta pessoa. Estou falando humanamente falando, imagina espiritualmente falando. Nós somos noiva, nós não podemos nos dividir entre dois senhores. O Senhor Jesus disse isso, não podemos servir a mais de um Senhor. Só temos um Senhor, um só Salvador, um só noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, ao qual precisamos, devemos ser fiel a Ele. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é uma promessa do Senhor na carta lá nas igrejas do Apocalipse. Segunda coisa, segunda figura, a esposa de Cristo. Paulo retrata também, de forma vívida, a imagem da igreja como esposa. Vamos ler aqui, acho que está até no texto nosso introdutório aqui, então vou ler até aqui, né? Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, versículo 25, que acabamos de ler. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, a igreja como esposa. Como esse relacionamento começou? Vimos na lição passada que a igreja é aquele mistério que foi revelado e ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Mas para que a igreja existisse era necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário. Logo naquele ensinamento que o Senhor disse que para Pedro, a qual o Senhor era aquela pedra a qual a igreja seria edificada, ele disse que iria morrer, e até naquele primeiro momento Pedro não entendeu bem, e o Senhor teve que repreender aquela situação com ele. Porque para a igreja existir, Cristo tinha que morrer, porque este foi o maior gesto de amor que o Senhor fez pela sua igreja.
A Bíblia diz claramente que não fomos nós que amamos o Senhor primeiro, mas primeiro Ele nos amou e deu a sua vida na cruz do Calvário, para agora comprar um povo, que depois vamos ver, comprar uma esposa para Ele. E aqui ele fala muito bem que o Senhor não demonstrou amor apenas morrendo na cruz, mas até mesmo indo para o céu e enviando o Paracleto, o Espírito Santo, o Consolador, para vir sobre a igreja, como aconteceu no dia de Pentecostes. E aí, meu amado irmão, ele continua cuidando da igreja. A Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela sua igreja. Estevão teve esta visão no momento da sua morte, ou um pouco antes da sua morte. Então veja bem, meu amado irmão, que ele continua cuidando em todos os aspectos da igreja. Ele fez uma promessa, eu sempre digo que era uma das maiores promessas que Cristo fez antes de deixar essa terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então até o final o Senhor está conosco. Ele cuida da sua igreja. Então é necessário que a noiva ame o noivo e demonstre isto, porque o noivo já demonstrou o seu amor pela noiva e tem demonstrado a cada dia. Então nós, como noiva, devemos demonstrar o nosso amor pelo noivo. E como demonstramos o nosso amor? Vivendo de acordo com aquilo que ele ensinou. De vez em quando eu falo para os irmãos. E também se recorre nesse sentido que eu falo, a quase como uma figura de linguagem também. Você imagina um relacionamento em que o marido e a mulher não se falam. Eles passam anos juntos na mesma casa, convivendo, pagando aluguel, pagando conta, fazendo tudo, mas um não fala com o outro. Ou um noivado em que dois noivos se preparam para casar, mas não se falam. Isso não existe, isso vai dar errado, isso não pode acontecer. Como é que Cristo fala conosco? Ele fala através da sua palavra, em primeiro lugar. Somos pentecostais, cremos em revelação, cremos em profecias, cremos nos dons espirituais. Deus pode falar através mesmo de sonhos, mas nenhum dessa maneira Deus falar, irá encontrar a Bíblia. Muitas seitas heresias surgiram porque alguém disse que recebeu uma profecia, um sonho, uma visão de Deus, e essa visão contrariava a Bíblia e criou um novo grupo, um novo pensamento à parte da Bíblia. Essa não pode ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo segue o que ele deixou para nós, que é a palavra de Deus. Então, não pode ser apenas, como ele diz aqui, eu gostei muito dessa palavra que ele disse, não é como um relacionamento frio fundamentado apenas no dever. Eu faço as coisas, eu sou um cristão, obedeço a palavra, porque é um dever para mim fazer isto. Deve ser mais do que o dever. Deve ser uma alegria de você poder estar fazendo aquilo e não que nós fizemos, tudo que nós fizemos, não chegará, demonstrando o nosso amor pelo noivo, não chegará nem perto, mas muito longe do amor que ele demonstrou por nós, morrendo na cruz do Calvário, e pelo amor que ele demonstrou por nós, enviando o seu Espírito Santo, pelo amor que ele demonstrou por nós, tem demonstrado por nós, cuidando de nós a cada dia. Então, noiva e esposa de Cristo são duas lindas e importantes figuras da Igreja de Cristo. Vamos para a terceira figura, que está falando sobre relacionamento. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Vamos ver aqui a exortação de Paulo. A gente sempre diz, é um estudo bíblico. Estamos aqui estudando a Bíblia. E estudando a Bíblia, a gente tem que ler a palavra também. Orai, pois, por vós e todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Paulo exortou aqueles obreiros, aqueles presbíteros, aqueles bispos, a qual Deus tinha colocado sobre a igreja, para que o fizessem com zelo, porque aquele era o corpo de Cristo, o rebanho de Cristo.
Aqui a igreja é tratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência, em 1 Pedro 5, 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, repetindo aqui, na verdade ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então vamos ver aqui também 1 Pedro 5, 2 e 3, também é interessante porque aqui orienta os pastores locais o que eles têm que fazer com a igreja, mediante aquilo que aprenderam com o que Cristo fez e faz pela igreja. Vamos aqui, 5, 1 e 2, não, 2 e 3. Apacentar o rebanho de Deus. Eu vou ler o primeiro também. Aos presbíteros, mais uma vez, uma anotação de Efésios foi Paulo, agora Pedro. Estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participando da glória que se há de revelar, apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por sopa e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui temos duas coisas para falar, rebanho de Deus. Aqui fala sobre a igreja, sobre o pastoreio local e sobre Cristo, o supremo pastor. Cristo disse isso em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas Cristo não está mais aqui, ele instituiu 12 apóstolos quando ele estava aqui, e depois a igreja instituiu líderes. Mais uma vez, não quero entrar naquela questão de discussão. Tem igreja que não tem presbítero, tem igreja hoje até que já não chama mais pastor. Então não vou discutir se é apóstolo, bispo, pastor, presbítero, a liderança. Aquele que está liderando sobre a igreja, uma nomenclatura que foi colocada pela igreja, pela denominação, ele tem que cuidar bem do rebanho do Senhor, olhando para o que Cristo fez, porque o rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. Todo pastor, todo líder, ele foi colocado por Deus para, durante um tempo, cuidar de algo, a mordomia cristã, cuidar de algo que não é seu. A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence ao líder, a igreja é de Cristo. Quem comprou a igreja lá na cruz do Calvário, morrendo, se dedicando por ela, foi o Senhor Jesus. E nós, eu sou pastor, posso falar com toda tranquilidade, nós que somos pastores, antes de ser pastor, também somos ovelha, porque também nós somos participantes da igreja. E o supremo líder é o Senhor Jesus Cristo. Se eu atuo mal, se eu não faço o meu trabalho, se eu não cuido do rebanho, então eu não estou fazendo aquilo que o Senhor deixou como um legado. E mais uma vez, ele não diz aqui, mas vou aqui colocar, pegando o ponto anterior, não pode ser como um dever, mas como um privilégio. Tanto é privilégio participar desse rebanho, ser uma ovelha de Cristo, e essas ovelhas são somente aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e Senhor e se tornaram membros de uma igreja local, e se tornaram o rebanho do Senhor. E até mesmo aqueles que estão na liderança. Inclusive num ponto interessante, eu não vou entrar aqui em discussão, salvo uma vez, salvo para sempre, essas outras coisas, mas é claro pela Bíblia que há a possibilidade de uma ovelha desgarrar. Jesus, quando conta a parábola do capítulo 15, das 100 ovelhas, tinha 99 bem guardadinhas, mas uma se desgarrou, e essa foi lá ser buscada pelo pastor. Mas o Senhor disse que nos tempos finais, capítulo 10 de São João, haveria lobos, mercenários. Pedro, quando chega a dizer, cuidado, você não pode tentar ter ganho no rebanho do Senhor. Isso não está dizendo que o pastor não possa receber o seu salário. A gente já estudou isso numa lição anterior, trimestre anteriores, que é digno e obreiro do seu salário. Mas há algumas vezes aí na Igreja de Cristo coisas exorbitantes e outras coisas mais que a gente não quer falar aqui. Então, este ponto é interessante porque é relacionamento, não só relacionamento de rebanho com Cristo, mas dos pastores colocados por Cristo com o rebanho que Deus deu a eles para pastorear.
Vamos para o segundo ponto. Imagem que descreve função. Vimos a imagem que descreve relacionamento e agora vamos ver a imagem que descreve função. Imagem que vão descrever a igreja, qual a função da igreja nessa terra. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Isso está tudo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Aí ele vai falar cada pontozinho aqui. Então esse é um ponto um pouquinho maior, só está dividido em 3 partes. Primeiro, a geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui por geração, também possui o sentido de raça. No Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios faziam parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou estado social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Então, lá no grego, raça, geração, raça eleita. A gente sempre fala, meu amado irmão, e aqui não tem muito a ver com a lição, e tem a ver. Na nossa concepção de ver, só existe uma raça, a raça humana. Todo o resto é sub-raças, brancos, negros, índios, vermelhos, amarelos, sei lá o que quiser colocar como raça, sub-raça, né? Só que o homem começou com uns papos de superioridade aqui, não sei o que lá e tal. Existe a raça humana, Deus criou a raça humana, o ser humano. E esta geração eleita são todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Pastor, quando fala geração eleita, quer dizer de uma predestinação? Não, a eleição bíblica é a igreja foi eleita, a igreja. Então, aqueles que aceitaram a Cristo, entraram para a igreja, permanecem até o final. Esses são os predestinados que a Bíblia fala, principalmente na carta aos Romanos, esses que são os eleitos pelo Senhor, aqueles que permanecem firmes na presença do Senhor. Então, somos uma geração eleita. Segundo, somos um sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdote, da mesma forma que ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Qual era a função do sacerdote? Interceder pelo povo diante de Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus ao povo e o sacerdote fazia a ligação, de Deus para o povo, trazendo o que Deus queria falar ao povo. Nós estamos falando do Antigo Testamento. E o sacerdote, ele ia a Deus oferecer os sacrifícios e até mesmo orar, como Moisés orou muitas vezes, Arão também, e pedir a misericórdia de Deus. Hoje, quem o faz? São todos gemidos lavados no sangue do Cordeiro. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que era aquela divisão que havia no tabernáculo, no templo judaico, onde o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano, ainda antes de entrar, oferecendo sacrifício para os seus pecados, para poder interceder por toda a nação. Hoje nós somos o sacerdote de Deus e temos que agir como tal, orando e intercedendo. Pastor, orando e intercedendo só para os irmãos da igreja, só para os bonzinhos, só para aqueles que são... Não, orando por todos, por todas as pessoas, pedindo a misericórdia, a graça, a bênção de Deus sobre toda a humanidade. Temos que, não fomos sacerdócio apenas para ter um título. Sacerdote, você é um sacerdote. Não, para exercer a função. Vemos que a imagem que descreve função é para agir como sacerdote, orar e interceder por todos os homens. Como diz lá Paulo na 1 Timóteo, capítulo 2. Quero que homens façam orações, deprecações, intercedendo por todos os homens. E nação santa e povo adquirido na última do subdivisão 1 aqui do ponto 2. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação, um povo qualquer.
era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Temos que levar isso a sério. O que é santidade? Santidade é não pecar. Se fosse isso, nós já estaríamos fazendo o Senhor mentiroso, porque João disse na primeira carta dele, se dissermos que não tivemos pecado, fazemos mentiroso. Nós herdamos o pecado de Adão. Santidade é separação. É separar do mundo e viver para Deus. É tomar essa atitude, como estamos na lição passada, é a metanoia, a mudança de mente, que todo salvo, remido, lavar no sangue cordeiro tem que ter, para viver uma vida de santidade a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. E a segunda coisa é povo adquirido, nós fomos comprados. Quando você compra se você comprar uma televisão, ela é sua. A televisão não é do vizinho, não é do teu pai, não é da tua mãe, do teu irmão. A televisão é sua, você comprou ela. Nós fomos comprados por Cristo, nós pertencemos a Ele. Isso significa que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos ao Senhor, somos um povo adquirido e temos que fazer a vontade daquele que nos comprou, daquele que morreu na cruz e fomos comprados com um preço altíssimo ao qual não poderíamos pagar. Cristo morrendo naquela cruz. Então, como ele disse aqui no final, é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Vamos para a segunda subdivisão, neste ponto só temos duas. Corpo de Cristo. Esse é também muito interessante. Esta é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia de igreja como o corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e a unificação que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12, 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, 21, 22 e 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários, a variedade de órgãos, membros, funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então, antes de falar, ele nem tocou aqui, mas eu vou tocar. Todo o corpo humano, vamos falar o corpo humano, aqui está o corpo do pastor Hélio. Tem uma cabeça. E essa cabeça que comanda o corpo, porque aqui tem um cérebro e ele comanda todo o corpo. Essa mão que eu estou mexendo aqui não é a mão que está mexendo por si própria, é o cérebro que está mandando um comando para esta mão para que ela possa se mexer. O som que está saindo da minha boca, a voz, a fala, o cérebro está dando ordem para que isto aconteça. O corpo é a igreja, mas a cabeça do corpo é Cristo. Então, ele comanda. Essa é a primeira noção que temos que ter. Segunda noção, o corpo, como ele diz, eu vou entrar pela última noção dele. Um corpo formado por um só órgão seria uma monstruosidade. Isso você vê nas ficções científicas, você vê alguns desenhos animados. Um ser lá, que não existe na natureza, que ele é só olho. É um monstro. É um monstro. Ali é apresentado como um monstro. Você imagina um corpo ser só olho. Bom, só ia enxergar, não ia ouvir, não ia falar, não ia cheirar, não mais nada. Talvez não ia subviver porque depende do coração. Então o corpo depende de todos os órgãos. E nenhum é mais importante que o outro. Paulo chega a dizer lá aos Coríntios que aquele que nós damos menos, são menos dignos, vamos colocar assim, entre aspas, mais ou menos o que ele falou, que nós topamos mais. Nós cuidamos mais para que não apareça. Então o que significa isso? Significa o seguinte, meu amado irmão, que esse corpo de Cristo, como vimos semana passada, a igreja é igreja local e a igreja universal de Cristo, universal no sentido não de denominação, mas universal no sentido da igreja que existe no mundo todo, todos fazemos parte desse corpo.
E não há uma parte do corpo mais importante que a outra. Portanto, já vou dizer uma coisa para o irmão. Não existe denominação mais importante que a outra. Dependendo do tamanho, não. Todas juntas são corpo de Cristo e estão pregando a palavra de Deus. Umas são megas, imensas, grandes, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Outras são pequenas, louvado seja o nome do Senhor por isso. Dentro da igreja local, eu digo isso direto na igreja. Quem é a figura mais importante? É o pastor. Em algumas igrejas, meu amado irmão, quase idolatram apóstolos e bispos. Se ele aparecer na igreja, é um evento. Não, quem tem que estar na igreja todo dia é a cabeça da igreja, que é Cristo. Ele que tem que estar ali todo dia. Se ele não tiver, o corpo não vai funcionar direito. Não vai acontecer nada. Então a cabeça tem que estar e aí o corpo funcionará. E aí também, nem é um irmão mais importante que o outro. Às vezes quando eu falo na igreja, eu chego lá como pastor, vou pregar a palavra. E de repente você chega na igreja, nenhum irmão limpou a igreja. Na minha igreja, nas congregações, tínhamos zelador na sede e em Santa Marta. Em Nova Campinas não, e lá as irmãs que limpam a igreja. Sendo esse tipo de irmãos fazendo uma mutirão limpando a igreja, como está agora em Caxias, que não temos zelador, isso está acontecendo, em Santa Marta que tem um zelador, imagina sem esse grupo de pessoas. Você chegar na igreja, vai ter de aranha, banco sujo, as pessoas não iam conseguir louvar a Deus. Então este que está lá é importantíssimo para no funcionamento da igreja como organismo. Aquele irmão, aquela irmã que de repente ele não aparece muito, nem sabe falar direito, não sabe cantar, mas ele é um homem, uma mulher de oração que está orando pela madrugada, intercedendo pela liderança da igreja. Esse irmão é fundamental, é importantíssimo para a igreja, como todos os outros são. Aquele que canta, aquele que toca, aquele que testemunha, que prega, todos são corpo. Então, se Paulo diz, um é mão, outro é pé, outro é joelho, outro toda a parte e todo tem que funcionar bem, para que ao final o corpo todo em si funcione bem e a igreja cresça, seja edificada para a glória de Deus. Esse ponto aqui merecia quase uma lição inteira, mas temos outras metáforas, outras figuras para falar. E agora vamos para o terceiro ponto, o último, que é imagens que descrevem a habitação. Nós vimos relacionamento, função, e agora vamos ver imagens que descrevem a habitação de Deus na igreja. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Mas, na sua forma corporativa, a igreja é tratada como sendo o santuário de Deus, 1 Coríntios 3, 16, 17, já foi citado aqui anteriormente. Isso também significa que Deus habita a igreja. Era seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há de se profanar o santuário de Deus. Então vamos ler aqui, porque ele cita 1 Coríntios 16, depois ele cita 16, 17 e volta nesse último ponto aqui falar do 17. Então vamos lá, 1 Coríntios é estudo bíblico, meu irmão, sempre falo para você aqui. 3, 16, que ele vai falar do templo, diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então a responsabilidade, e a igreja é individual, cada órgão, né, cada parte do corpo, não vimos anteriormente. Eu sou igreja, o meu irmão em Cristo é igreja, o outro irmão em Cristo é igreja. Cada um de nós tem que cuidar desse santuário. Deus habita em nós. A igreja é um organismo, já foi dito isso aqui, vai ser dito numa lição específica lá na frente sobre isso. A igreja é um organismo, é vivo. Não é apenas uma organização. A organização são as denominações que Deus permitiu que existissem. E dentro dessa organização, logicamente, também está a igreja local, a igreja organismo, que vive, a qual ela vive porque ela tem vida própria? Não, ela tem vida porque nós somos templo do Espírito Santo. Se pecarmos,
Se não cuidarmos bem desse templo, o Espírito se retirará de nós, e aí a igreja morre. E a igreja morre se ela não tiver o Espírito de Deus na sua vida. Então, temos que viver em santidade. Mais uma, como habitação. O Senhor não habita em vasos impuros. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento. Tudo que era impuro era jogado fora, era destruído na lei de Moisés. Então temos que entender, o Senhor hoje vai destruir? Não, o Senhor não quer destruir ninguém. A destruição virá ao final, ou seja, logo, nem destruição, nem podemos falar destruição, porque será uma eternidade sem Deus, mas o lago de fogo e enxofre, o último julgamento no branco, é para aqueles que não aceitaram o plano de salvação de Deus, ou que um dia aceitaram, se desviaram e não voltaram novamente para a igreja. Esqueceram que era um santuário de Deus. Que isso é uma marca da habitação de Deus em nós. Segundo, bem parecido, mas com alguma diferença, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é tratado como a casa ou a família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral e deve se nortear seu comportamento na sociedade. E aí eu vou ler aqui 1 Timóteo 3,15, porque ele fala orientação de Paulo, falando como casa. 1 Timóteo, está bem pertinho aqui, abri em segunda, nós vamos aqui para a primeira. 1 Timóteo 3,15. Mais uma paginazinha aqui. E estamos no texto. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que a igreja de Deus vive, coluna e firmeza da verdade. Olha, irmão, então aqui ele coloca como casa, leva Jacó lá no Antigo Testamento, estruturada em cima de uma família. Jacó foi chamado de Israel, e da família Abraão, Isaac e Jacó veio essa nação hebraica, depois veio Davi e veio o Messias. Então, como casa lembra família. A igreja é instituída por famílias. A igreja é o mistério de Deus que existia lá antes da fundação do mundo, no coração de Deus, e que veio existir no dia de Pentecostes, oficialmente, através da derramamento do Espírito sobre aqueles que eram bebidos lavar no sangue do Cordeiro, e depois, no transcorrer da história, sobre todos que buscam esse derramado Espírito. Primeiro, o Senhor criou família, Adão e Eva. E as famílias precisam ser bem estruturadas. Isso quer dizer que as famílias não terão problema? Terão problema, meu amado irmão. Mas a família, ela deve ser estruturada da seguinte maneira. E aí a Igreja Metodista Pentecostal tem uma orientação para os seus membros. Ela não faz casamento, por exemplo, de julgo desigual. A pessoa evangélica quer casar com a pessoa de outra religião. Eu, pastor metodista pentecostal, não posso realizar esse casamento. Por quê? Porque um casamento assim vai trazer uma família provavelmente desestruturada. Pode dar certo, pastor? Pode, meu amado irmão, mas eu não sei. A não ser que Deus revele. Deus, pelo que a gente entende, julgo desigual está proibido na Bíblia. Então, a nossa interpretação, Deus não quer que isso aconteça. Até para o judeu era mandado, os homens não deveriam casar com mulheres amonitas, moabitas, porque iam se desviar da sua religião, como isso aconteceu no tempo de Juízes. Então, há um casal que quer casar, construir uma família, os dois são cristãos, se casam e tem que instituir o seu lar, a sua casa, a sua família dentro dos padrões bíblicos. Criar os seus filhos dentro do padrão bíblico. Isso quer dizer que os seus filhos nunca vão desviar da presença? Ou não, meu amado irmão. O homem recebeu o livre-arbítrio e pode acontecer, mas a família tem que fazer a sua parte. Então, o que é uma família forte? É uma família que ora junto, é uma família que lê a Bíblia junto, é uma família que busca Deus junto, é uma família que vai à casa do Senhor com prazer. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que dar exemplo, o pai e a mãe. Algum tempo atrás, a CPAD fez alguns bannerzinhos pequenos para colocar nas igrejas. E eu vou dizer mais ou menos, não lembro exatamente o dizer, mas eu achei interessante dizer, não mande o seu filho para a escola dominical. Aí eu falei, não mande seu filho para a escola dominical?
era grande assim, chamava a atenção. Quando você chegar perto e ali, vá com ele ou leve ele. Porque tem muitas famílias que mandam o seu filho para a escola dominical, mas fica em casa. A mulher para lavar roupa, lavar louça, fazer não sei o que lá, o homem para lavar o carro, ou para outras atividades, qualquer que seja o que for. Se a pessoa está trabalhando em escala, tem que trabalhar no domingo, não pode ir à escola dominical. Se a pessoa está viajando, está doente, não pode ir à escola dominical. Mas se está em pleno saúde, não está trabalhando, não tem que trabalhar, o patrão não chamou para trabalhar, está em casa, o seu lugar é na casa de Deus, e se você tem seus filhos, levando seus filhos para ali cultuar. E também no culto. Na igreja, aqui que ele fala, famílias fracas falam igrejas fortes, famílias fracas, famílias fortes falam igrejas fortes. E o último ponto é que não é uma comparação, é o privilégio de ser igreja. Já falamos isso lá no início, vamos apenas um ponto falar isso. À luz do que estudamos nessa lição, todos esses pontos, né, que a gente viu aqui, relacionamento, função e habitação, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo dentro dessas 3 pontos. Primeiro, relacionamento, relacionam com Deus, então são rebanho, ovelha e pastor. Segundo, é uma instituição salvos que exerce uma função sacerdotal, função. E terceiro, instituição em que Deus habita e vive, é habitação. É um privilégio fazer parte da igreja local, fazer parte da Igreja de Cristo. E você que vai ver esse vídeo depois no YouTube, não importa a denominação que você seja, contanto que essa denominação que você pertença creia que Jesus Cristo é o Salvador, que a salvação não é por guardar um dia da semana, a salvação não é por deixar de comer uma comida qualquer, a salvação não é, enfim, a salvação é por Cristo. Agora, salvo e remido, lavado no sangue de Jesus, tendo a salvação, você vai cumprir o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia é clara naquilo que devemos fazer ou que não podemos fazer. Vamos para a conclusão. Nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Eu vou até começar a comentar a conclusão para esse último ponto. Será que alguém ainda não entende qual o seu papel, qual o seu lugar na igreja? Pode ser. Mas eu digo a você, se você é um remido lavado no São Cordeiro, se você passou pelas águas batismais, se você pertence a uma igreja local, algo Deus tem a fazer através de você. Pastor, todo mundo vai ser pastor? Não. Todo mundo vai ser presbítero? Não. Todo mundo vai ser diácono, obreiro? Não. Alguns irmãos nunca vão ser isto. Mas podem fazer qualquer outro papel, função na igreja, e como estudamos aqui na Paz do Corpo, não poderão ser menosprezados, não poderão ser colocados à parte, não poderão ser colocados como crente de outra categoria qualquer. Todos nós somos parte do corpo e o corpo depende uns dos outros. Há irmãos que têm o dom de ensinar. Por exemplo, uma irmã que recebe o dom de Deus para ser professora da escola bíblica local. Que coisa fundamental dar aula para a criança. Ensinar as crianças o fundamento da Bíblia, para que ela possa crescer e, lá na frente, se tornar um cristão verdadeiro. Porque a base é a escola dominical, meu amado irmão. A base é o ensinamento. Aliás, a base maior é o ensinamento dentro da família. Nós vimos lá a família. A primeira coisa que eu e minha esposa fizemos quando as nossas filhas aprenderam a ler foi dar uma Bíblia para elas. E incentivá-las a ler a Bíblia. Ok?
Orar com nossos filhos. Eu não mandava minhas filhas orar, eu orava e elas viam eu orando, a minha esposa da mesma forma. Então, é dar o exemplo. Primeiro, fazer isto. Família. Depois, a igreja, a escola bíblica dominical, o ensinamento. Tanto, lógico, na classe de criança, na classe de pré-adolescente, de adolescente, de jovem, de adulto. Vão chegar alunos na classe de adulto que terão um conhecimento bíblico razoável, que entenderão melhor a palavra de Deus. Então precisamos pensar nisso. Não sabe o seu papel? Ora a Deus, procura ter orientação do seu pastor, porque, como ele diz aqui, dessa forma pode melhorar a cooperação para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, vimos aqui figuras que nos mostram o que é a igreja, o que representa a igreja, aqui nessa lição, como relacionamento, função e habitação. Lição maravilhosa, que fica em nossos corações, e essa lição vai nos ajudar a entender outros assuntos que serão tratados nas próximas lições até o fim desse primeiro trimestre do ano de 2024. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 3, a natureza da igreja. Quero só lembrar ao final deste vídeo, é lógico que esse vídeo é colocado no YouTube e qualquer pessoa poderá acessar no YouTube. Mas porque o pastor Hélio Ornelas grava vídeos e coloca no YouTube. Vou até lembrar um pouco lá atrás. Na época da pandemia da Covid-19, a igreja teve restrições. Eu só fechei a igreja totalmente na maior crise da pandemia, entre todo o mês de maio e a primeira semana de junho de 2020. Quando a pandemia começou mesmo, no meio de março, a gente tomou uma decisão de reunir os domingos à noite, cada família sentada no seu lugarzinho ali separado, e orar. E depois cada um ir para a sua casa, com todos os aspectos de álcool gel, aquela coisa toda. Depois que a pandemia deu uma refrescada lá na frente, a gente voltou a ter culto terça-feira, quarta-feira, depois voltamos à escola bíblica dominical. Então, nesse período, eu gravei vídeos de pregação, de louvores sozinho ou louvores com a minha esposa, e gravei aulas da escola dominical para que mandava os irmãos, já que não podíamos reunir. Não estava tendo a escola dominical presencial. Quando voltamos à escola presencial, eu continuei gravando apenas a escola dominical. Por quê, pastor Hélio? Porque alguns irmãos da igreja já não podem ir à igreja, ou vão pouco, só apenas em algumas oportunidades, e muitos não podem mais, por motivo de enfermidade, frequentar a escola bíblica dominical. Quando eu gravei os primeiros vídeos lá, na pandemia, um irmão, amigo, eu mandei esse vídeo também para alguns irmãos em Cristo, esse irmão nem da nossa igreja, falou: pastor, é melhor só colocar no YouTube, porque senão os vídeos vão ficar pesados, as pessoas não vão ver. Então por isso eu criei, na verdade, no primeiro momento foi o canal da minha esposa, porque meu celular na época era muito fraco, não podia gravar. Então eu gravava no celular dela, criou o canal dela, até pouco tempo eu gravei no canal dela. Agora, no tempo para cá, minhas filhas me deram um celular um pouco melhorzinho, a qual eu posso gravar. Eu gravo no meu celular, tenho o meu canal, que já tinha lá antigamente, que eu gravava vídeos menores. E hoje no meu canal, Hélio Ornelas, está aqui esses vídeos da escola dominical, que eu mando o link todos os domingos para as pessoas que não podem ir à escola dominical. Os que podem estar presencialmente, assistem presencialmente, não precisam dessa aula aqui no YouTube, porque cada igreja, na sede, nas congregações, tem o professor para ministrar a aula. Mas aqueles que por algum motivo não podem, então para esses que eu estou gravando o vídeo, e eventualmente estando no YouTube, alguma pessoa que até não é da minha igreja pode também vê-lo, tá? É esse o motivo porque nós gravamos e deixamos o vídeo aqui. Deus abençoe a todos, se assim o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos aqui de novo para a glória de Deus, em nome de Jesus.